Quem tem fome e sede da palavra de Deus? 2 Coríntios 4, primeiro. Vamos falar sobre cegueira espiritual. Diz assim o texto da palavra do Senhor: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? No versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus desse século, e claramente ali é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. E incredulidade não é ausência de fé. É impossível alguém ter ausência de fé, é impossível. Os incrédulos são aqueles que creem errado. E diz que o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento deles, dando para nós uma clara referência da influência satânica sobre a vida das pessoas. Como esse mundo perverso, esse mundo caído, ele se tornou o que é por causa dessa influência maligna, perversa, que tem conquistado o coração de muitas pessoas. E por causa disso tem tido um certo controle no mundo, um mundo que deveria ser controlado pelos filhos de Deus. Deus, quando criou a humanidade, criou o planeta, colocou Adão e Eva, o filho dele e a filha dele, para que pudesse haver um governo de justiça. E esse governo que nós vemos das trevas, esse mundo, que é esse sistema que governa o planeta, ou algumas partes do planeta, é regido por Satanás. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, a seguinte frase: nos quais andastes outra hora, segundo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Esse príncipe das potestades do ar, com certeza ele está fazendo mais uma referência a Satanás, e diz que ele tem essa influência sobre os filhos da desobediência, que aqueles que decidiram crer errado, acreditar errado, eles estão vivendo sobre a influência de Satanás. Jesus Cristo até fala a respeito dele, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 31, ele diz o seguinte: e chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então preste bem atenção, chegou o momento de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. Quando você vai ver o contexto, você vai perceber que ele está falando da sua morte. Você, quem sabe, já ouviu dizer assim: como eu vou crer em um Deus que não pode ser visto? Então eu não consigo ver ele, então ele não existe. Aí Deus vem em pessoa e fala: pronto, e agora? Qual vai ser a desculpa? Não tem nenhuma, então vamos matar ele, porque a gente não consegue contrapor essa verdade. Então vamos matá-lo. Então agora o mundo já não tem mais desculpas. Ele realmente, no momento que ele assassina Jesus, ele está eximindo de todas as suas possibilidades de arrependimento. Então quando Jesus diz assim: agora é julgado este mundo, esse sistema, ele está dizendo: agora não há mais desculpas. E ele diz assim: o príncipe será expulso. E alguém pode perguntar: pastor, ele está sendo expulso do céu ou ele está sendo expulso deste mundo? É lógico que, se você vê o contexto, ele está dizendo deste mundo. E essa palavra expulso quer dizer que ele vai perder toda aquela autoridade, aquela influência que ele exercia no planeta Terra. Porque quando Cristo ressuscitou, trazendo a igreja junto com ele, se morremos com ele ressuscitamos, e agora ressuscitados em glória. E o que vai acontecer? Agora existe um outro poder operando no mundo, e esse poder é a igreja. E Jesus olha para a igreja e diz assim: eu vos dou autoridade.
eu vos dou a chave do reino. As chaves do reino que estavam nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, agora eu tiro das mãos deles, eu tiro eles da cadeira de Moisés, e agora eu coloco nas mãos da igreja. Pedro, tu és Pedro? Sim. Então olha só, sobre esta pedra, a verdade que você revelou, a pedra é a verdade que Pedro revelou. Qual foi a verdade? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta verdade que você revelou, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, que é quem? Todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então as portas do inferno, ou seja, esse outro governo, esse outro sistema que se opõe ao sistema de Deus, ao reino de Deus, não podem vencer vocês. Eles vão guerrear, vai haver luta, mas eles não podem vencer vocês. Então olha só, na primeira vinda de Jesus, o mundo começa a ser condenado. Por quê? Agora já não há mais desculpas. Satanás começa a perder a sua autoridade, começa a perder a sua influência. E a igreja tem a missão de ir Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, resgatando territórios, amarrando o valente pelo poder do mais valente. O mais valente é Jesus, o valente é Satanás. Então a igreja agora tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do mal. Vão de 2 em 2, de casa em casa, vocês vão anunciar o reino, vão expulsar demônios, vão curar enfermos. Se não aceitarem vocês, é porque ali tem um cego. Tem um daqueles que o apóstolo Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 4, que se o evangelho ainda não foi revelado para aqueles que se perdem, porque eles são os filhos da desobediência. Então quando vocês pararem nas casas dos filhos da desobediência, vocês devem sacudir a poeira dos vossos pés, e vai seguir para a próxima casa, até que vocês encontrem um lugar onde a paz vai ser aceita. Então se a desculpa era que Deus era um Deus distante, então Deus estava perto. Quem crê aqui que o nosso Deus é um Deus de perto? Satanás começa a perder a sua influência, a igreja começa a avançar e começa a ganhar influência. E você sabe, na história, a igreja vai avançando em todos os territórios do planeta. Os continentes agora são cristianizados. Está nos ensinando uma palavra profética de que haveria uma tentativa de minar esse trabalho, de impedir esse trabalho de acontecer, de impedir com que o reino avance através da igreja, porque a igreja é um braço do reino. Então a igreja é como se fosse a capital do reino. A igreja nunca vai perder o status de capital do reino de Deus. Quem pode dizer amém por isso? Mas a tentativa do inimigo de tentar se opor e frear a igreja é muito grande. E é por isso que Satanás tenta sempre ganhar mais influência. E como ele ganha influência? Conquistando corações, fazendo adeptos, ganhando discípulos, discípulos das trevas. E esses discípulos das trevas têm uma função só: trabalhar contra o crescimento da igreja. Onde eles estão? Eles estão na política, eles estão na economia, eles estão na saúde, eles estão até nas famílias, e eles estão até nas igrejas, eles estão nas artes, eles estão infiltrados como lobos em pele de cordeiro, no meio, agindo sutilmente, sorrateiramente, fazendo com que a igreja seja neutralizada. Para quê? Para que as falsas religiões cresçam e a igreja fique estagnada, e a igreja parada, ao invés de cumprir a maior missão que Jesus deu. Mateus capítulo 28, versículo 19 a seguir, ele vai dizer: ide por todo mundo, fazei discípulos, ensinai a guardar os mandamentos que eu tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, se a gente não vai, se a gente não prega, se a gente não ensina, se a gente não batiza, quer dizer que a gente não está cumprindo o ID? Exatamente. Se não fazemos isso, nós estamos neutralizados. De alguma forma Satanás conseguiu, o Deus desse século conseguiu neutralizar a igreja, ou algum braço da igreja, e por isso está travada. Então a influência dele pode estar funcionando mais do que a influência da igreja, e não deveria ser assim, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não podem prevalecer contra a influência da igreja. O poder da igreja é muito maior. Eu vos dou autoridade, vos dou poder. Vocês têm poder do alto, vocês serão revestidos do alto por poder. O apóstolo Paulo vai dar uma ideia para a gente do que ia fazer neutralizar o poder da igreja. Seria muitas vezes nós trabalharmos por associação. O que seria trabalhar por associação? É uma espécie de sociedade anônima com o inferno. Sabe aquela coisa assim: eu não mexo com você, você não mexe comigo. O que você acha, Satanás? O que você acha, o inferno?
A gente vê muito isso, né? Nós vemos muitos pastores de hoje em dia pregando. A especialidade deles é falar mal da igreja. Você não os vê falando mal de macumba, você não os vê falando mal de espiritismo, você não os vê falando mal de catolicismo, você não os vê falando mal do bar que abriu na esquina. Eles não falam da boca de fumo que tem na esquina da igreja deles. Eles não falam do crescimento do Islã. Eles não falam, eles só falam mal de igreja. E o povo, é engraçado que o povo adora achar um pastor desse, porque acha que esse é o cara. Fala, esse é o verdadeiro pastor. E o povo se ilude com vãs sutilezas. E parou de guerrear, parou de fazer guerra espiritual. Por quê? Porque está entrando numa espécie de cegueira. Sendo que essa oposição do reino de Deus, que está sendo levantada contra a igreja, está sendo feita por pessoas que não têm compromisso nenhum com a igreja. Eu acho interessante quando eu vejo alguns irmãos na internet e eles vão lá e falam assim, você viu o que aconteceu? Até fulano de tal, que é ateu, está falando mal da igreja. Onde já se viu? Olha só, irmãos, os irmãos chegaram a tal ponto de fazer guerra entre si, que eles entram na internet para ficar do lado do ateu. Então, o seu irmão na sua casa, o seu pai na sua casa, a sua mãe na sua casa, pode ter o defeito que for, mas se alguém falar mal dele, você não vai gostar, é assim ou não? Se alguém falar mal do seu filho, você sabe que seu filho erra, etc e tal, mas se alguém falar mal do seu filho, você não vai gostar. Mas por que a gente gosta? Quando alguém mete o cacete num pastor, por que a gente celebra? Aí tá lá, ó, quem falou foi Leandro Carnal, quem falou foi Pondé, falou mal, falou, aí tá vendo lá, até a grande coisa o que esses caras falam. Sabe o que a Bíblia fala a respeito deles? Que eles são os sábios destes séculos, são cegos guiando cegos com as suas vãs filosofias, que acham que sabe de alguma coisa, mas não sabe o que é a verdade. E a verdade não é uma frase de efeito, a verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa tem um nome muito claro: Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre esta pedra as portas do inferno não podem prevalecer contra a minha igreja. Quem crê nisso aqui nessa noite? Quem crê? Então nós aderimos filosofias, ideologias que são anticristo, que são anti-igreja, e aceitamos a influência do inferno contra a igreja, falado por pessoas que não têm compromisso nenhum com a obra de Deus, não vão à igreja, não dizimam, não ofertam, não cultuam, mas quer ensinar como a igreja tem que ser. Entenda uma coisa: Satanás só pode operar através da mentira. O problema é que você pensa que mentira é mentira 100%. Você ainda não entendeu que ele trabalha com meias verdades. Diga assim comigo: meias verdades também são mentiras. Deixa eu provar para você. Lá em João capítulo 8, versículo 43 e 44, Jesus Cristo vai dizer o seguinte. João 8, 43 e 44. Ele vai dizer assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Ele faz uma pergunta. É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Para quem ele está falando isso? Para os cegos, para aqueles que estavam sendo influenciados por Satanás. Ele não está falando isso para a igreja, ele não está falando isso para os seus discípulos, para os 12, não. Ele está falando para pessoas que resistiam, que faziam oposição a ele. Aí ele vai dizer assim, ó: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Hoje o pastor não pode falar isso. Se o pastor encontrar uma oposição contra a igreja, feroz, ele falar um negócio desse, ele é processado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus falava. E se você é daquele que diz que nós devemos pregar tudo que Jesus pregava, então está aí. Ó, deixa eu dar uma outra notícia para você. Quem sabe a ficha ainda não caiu. Você ainda está achando que nós estamos naquele tempo em que as pessoas não aceitavam Jesus porque não conheciam. Quem sabe você está nesse tempo ainda, não caiu a ficha. Esse aqui não é esse tempo. Esse é o tempo em que as pessoas não aceitam Jesus porque elas conhecem Jesus e não querem. Elas não fazem porque elas não sabem. Elas sabem quem é. Elas já ouviram falar. Elas citam textos bíblicos mais do que nós. Conhecem profundamente, mas não aceitam. Mas não querem, por consciência e por vontade própria. Glória a Deus pelo livre-arbítrio, né, irmão?
E cada um vai responder diante do tribunal de Cristo, ou do juízo final, do trono branco, pelas suas atitudes, pelas suas palavras, pelo seu comportamento individualmente. Cada um. O filme da vida da pessoa vai passar completo ali. Não haver desculpa. O que ela pensou, o que ela sentiu e o que ela falou vai ser colocado numa espécie de tela e vai rolar tudo certinho, irmão, para todo mundo ver. O que foi feito escondido vai ser pregado no alto do telhado. Não há nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. Quando fala nada, é nada. Ou seja, tudo será revelado. Olha o versículo 44. No 43 Jesus diz: vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. No 44 Jesus disse: vocês são do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade. Presta atenção, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então o resultado da ação de Satanás nesse mundo, entre os povos, entre os incrédulos, está se aprofundando cada vez mais. A tendência, irmãos, é que nós estamos caminhando para uma grande tribulação. A tendência é que a coisa fique pior para quem é crente. Quem deseja viver piedosamente, prepare-se para padecer perseguição. A vida do crente hoje não vai ser uma vida fácil, mas eu tenho uma ótima notícia. Jesus disse assim: olha, eu venci o mundo. Então quem crê que você também vai vencer ao lado dele? Ele venceu e nós vamos vencer. Nós temos a certeza de que no final a vitória é do povo de Deus. Quem crê nisso comigo aqui? A vitória é com o povo de Deus. Então eles aumentam cada vez mais suas trevas, cada vez mais eles aumentam suas impiedades, cada vez mais eles transgridem a vontade de Deus. Eles não compreendem as verdades de Deus e não estão dispostos a atender às demandas do reino de Deus. A única forma de uma pessoa sair desse estado de incredulidade, que eu já disse, que é crer errado, é que acreditar errado. Pior, meu irmão, do que você pensa de não ter fé, é acreditar errado. A única forma que tem desse estado ser alterado de consciência espiritual, de visão espiritual e abrir os olhos, é Deus iluminar os olhos do coração de uma pessoa. Eu tinha lido para vocês Efésios 2:2, na sequência Efésios 2:4 vai dizer assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. Então olha só o que ele está dizendo: mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Que é o contexto ali, ele está dizendo assim: iluminando o vosso entendimento, o entendimento do vosso coração, com a sua misericórdia, por causa do seu grande amor. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É 2 Coríntios 4:6. Ele diz assim, ó, que Deus vai fazer resplandecer das trevas. Deus vai iluminar o coração da pessoa. Deus vai abrir os olhos daquela pessoa. Mas pastor, tudo bem, eu sei disso dos ímpios. A minha pergunta é: e nós crentes, nós podemos ser enganados? Nós crentes podemos ser crentes, salvos, estarmos cegos espiritualmente? Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, Jesus vai responder para a gente. E vai dizer assim, ó: pois aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, se possível, enganar até os eleitos. Se possível, enganar até os eleitos. Olha o que vai dizer Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós já não fazemos mais parte das trevas, nós fazemos parte do reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus,
Por gentileza, diga assim: eu sou do reino de Deus. Diga: eu sou do reino de Deus. O que acontece muitas vezes é que nós marcamos gol contra. Nós jogamos no time de cá e marcamos gol contra. Ao invés de atacar para fazer gol lá, a gente acaba estando sempre na defensiva e fazendo gol contra, ao invés de estar avançando e resgatando. 1 João capítulo 5, 19 e 20 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já é o Filho de Deus vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, Ele é a vida eterna. Quem pode dizer amém por isso? Ele é verdade, Ele é verdade, é Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro. Qualquer outra coisa é mentira, qualquer outra coisa é cilada, qualquer outra coisa é armação, qualquer outra coisa é o diabo tentando enganar os ímpios e enganar o povo de Deus. Mas nós conhecemos a verdade. Qual o nome da verdade, igreja? Qual o nome da verdade, igreja? Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo o seguinte: nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatarão é afastar-se da fé. Para dar ouvidos, olha, não é para escutar, porque escutar, você escuta com a orelha, mas ouvir, você ouve com o coração. Quando ele diz assim, para dar ouvidos, significa o seguinte: para deixar entrar no coração a mensagem e obedecer. Doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Doutrina de demônios. As doutrinas têm perseguido a igreja desde o princípio. Quando você vai na igreja primitiva, nós temos doutrina de Jezabel, nós temos doutrina dos nicolaítas, temos doutrinas de homens, doutrinas de demônios, mas nós temos a sã doutrina. Enquanto essas outras doutrinas entraram na igreja para tentar desestabilizar a igreja, a sã doutrina tem que prevalecer. Quem aqui ama a palavra de Deus? Quem ama? Então o apóstolo Paulo vai dizer assim em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Ele diz assim: então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Quem pode dizer amém por isso? Está fraco? Quem pode dizer amém por isso? E destruirá com a manifestação da sua vinda. Quem crê que Jesus vai voltar? Quem crê? Então, olha só, ele vai ser destruído na segunda vinda, amém? A esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está falando do anticristo, que a sua vinda é segundo a eficácia de Satanás, poder de Satanás, operação de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Ele vem para mentir, e com todo engano de injustiça, para os que perecem. Para os que perecem, não é por salvos, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Tem alguém aqui nessa noite que recebeu o amor da verdade, recebeu Cristo no seu coração, na sua vida? Então, quando fala de cegueira espiritual, nós estamos falando de homens e mulheres que podem ser influenciados por Satanás e ficarem cegos, e nós não podemos deixar, porque o Espírito Santo nos orienta. Eu citei pela manhã em Porto Alegre hoje o caso de Balaão. Chegou um momento que uma jumenta via o mundo espiritual e Balaão não enxergava. Diz o texto que ela viu o anjo e ela se desviou, e Balaão ficou muito irado com ela e bateu na jumenta, porque ela se desviou e bateu a perna dele na rocha e machucou. Mas ela se desviou porque ela viu o anjo. Quando chega um momento em que um profeta, quando chega um momento em que um homem de Deus, quando chega um momento em que uma mulher de Deus não consegue ver mais do que um jumento, é porque a coisa está feia, irmãos. E o que eu tenho declarado nessa geração é que a igreja do Senhor Jesus em toda a terra não será cega pela escuridão, pelas trevas que Satanás tem lançado para tentar enganar
para tentar com todo engano de mentira manipular as pessoas, para afastá-las de Deus, para fazer com que elas se apostantem da fé. Nós não somos apóstatas, nós não vamos afastar da fé, muito pelo contrário, nós somos aqueles que caminham de fé em fé, porque o meu justo viverá pela fé. É por isso que nós não andamos pelo que vemos, como disse o capítulo que nós lemos de Coríntios. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela nossa fé, nós andamos pelas palavras de Deus, porque o que nós estamos vendo é que as coisas estão cada vez mais indo de mal a pior, mas a palavra de Deus diz que a igreja é vencedora. A palavra de Deus nos garante que você está do lado certo da história, que no final quem vai celebrar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro será a noiva. Está escrito lá em Apocalipse, gente, que nós vamos cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, que ninguém sabe o cântico do Cordeiro. De Moisés sabe, está lá em Êxodo 15, é só você ler. Mas o cântico do Cordeiro ninguém ainda sabe. Diz Apocalipse que somente aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro é que saberão, é que aprenderão esse cântico e vão poder cantar hosana nas alturas. Quem quer estar naquele dia celebrando e cantando e adorando e declarando vitória contra as forças malignas? Há uma guerra espiritual, irmãos, há uma guerra espiritual que nós temos que abrir os nossos olhos, e não há como nós ficarmos aqui e não pensarmos em conquistar territórios. Os territórios estão sendo conquistados pelo inferno, através das drogas, através da prostituição, através do tráfico, através da mentira e de outros artifícios. E nós nos calamos como igreja, nós nos preocupamos com a nossa própria vida. Nós estamos vivendo uma vida voltada para o eu, onde a gente não tem a dedicação, a coragem de abrir mão da nossa televisão, a gente não tem coragem de abrir mão da nossa série, a gente não tem coragem, não que isso seja pecado ou errado, irmão. Eu não sou 880 não, fique tranquilo. Eu também assisto algum filme, fica na bênção. Mas entenda, irmãos, você precisa saber a hora de agir, você precisa saber a hora de guerrear. Você faz parte de um exército, e esse exército foi colocado na terra para avançar. Se nós formos soldados covardes, nós vamos ver o inferno pressionando a gente. O que nós estamos vendo no Brasil hoje? Os crentes estão sendo pressionados para ficarem dentro das igrejas, estão sendo empurrados para dentro da igreja, encaixotados. Você não pode sair para pregar, você não pode anunciar, você não pode falar mais nas escolas, nas repartições públicas, na rua. E nós estamos aceitando isso, nós estamos deixando as trevas avançar, nós estamos vivendo uma vida interior da igreja, onde o que nós mais vemos é pessoas desocupadas, que não trabalham dando trabalho. Então quem não trabalha dá trabalho. E aí o que a gente vê é muitas vezes panelinha, é muita confusão, é muita briga, muita fofoca, muita pipoquinha, muito pirulito, muito disse que me disse, beicinho daqui, beicinho dali. Eu me lembro dos pastores que falavam um tempo atrás: olha, o meu desejo é que venha uma grande perseguição no Brasil, para que a gente veja quem é crente. Eu falo, não faça um negócio desse, irmão. Não faça, porque eu acho que o primeiro que vai cair vai ser você. Não fala um negócio desse não. Você está maluco? Rapaz, eu estou vivendo na graça. Está aí a perseguição. Primeira coisa que as pessoas fazem: desaparecem, não dão satisfação. Só a primeira coisa que as pessoas fazem, mostra o descompromisso com o reino. Elas pouco estão se importando com o que está acontecendo no reino, com o que está acontecendo no mundo. As pessoas cada vez mais estão desconexas. Os agentes do inferno estão investindo dinheiro, milhões e milhões e milhões e milhões, de Bill Gates a sei lá mais quem. Vai lá para você ver o quanto eles estão doando, o quanto eles estão investindo. São pessoas que poderiam estar na beira da praia, pegando um jatinho particular e curtindo a vida deles, mas eles não estão fazendo isso. Eles estão investindo nas trevas, eles estão trabalhando para que o anticristo venha. E a igreja, que é a única que tem autoridade, é a igreja e o Espírito. Só as duas têm autoridade para clamar a vinda de Jesus. Só o Espírito e a noiva pode dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só o Espírito e a noiva. E o Espírito e a noiva está dizendo o quê? Não, o Espírito não, né? A noiva está dizendo o quê? Não, peraí, eu tenho que casar primeiro. Não, peraí, eu tenho que ganhar primeiro
o meu emprego, o meu concurso. Segura aí, Jesus, não volta ainda não. Então assim, a gente está sem consciência de reino. Nós estamos sem consciência do que é o reino de Deus. Nós estamos sem consciência da batalha que nós estamos travando. Nós ainda não percebemos que nós precisamos de autoridade. Qual o maior problema aqui da nossa rua? Qual o maior problema que o inimigo tem levantado aqui no nosso bairro? Eu não sei qual é, mas esse é o nosso inimigo. Esse é o nosso inimigo. É contra isso que nós temos que lutar. Nós temos que trabalhar pelas vidas para resgatá-las, para que os olhos delas sejam iluminados, libertando elas dessas correntes, desse maior problema. Mas não, a gente acha que o maior problema é aquela irmãzinha que não me deu paz do Senhor. A gente acha que esse é o nosso maior problema, mas esse não é a nossa guerra. Nós somos chamados para combater o bom combate, e o bom combate de Cristo é contra as trevas. Nós temos que avançar. Então não tem associação, não tem negócio, não tem como você ficar meio assim com o inferno, ou é inimigo ou não é. Não tem como a gente ficar aqui fingindo que não vê ele, e ele não finge que não vê a gente. Isso não existe. É como a cobra, a serpente e o ser humano, especialmente a mulher. A mulher, quando vê a cobra vê a mulher, não tem mais amizade. Deus colocou inimizade. Se você, mulher, vê uma cobra, o que você faz? Você mata ou você sai correndo, não é? Porque não tem amizade. Ou você tem amizade com alguma cobra, com alguma serpente? Não tem. Colocar uma serpente lá, uma víbora para dormir na sua cama, você vai gostar? Não vai. Mas hoje a igreja está se conformando com esse século. A igreja está se conformando em conviver com as trevas. Não tem problema a gente sair daqui e ter uma macumbinha ali na frente. Não, irmão, não tem problema não. Eu só estou preocupado é que o pastor falou um negócio que eu não gostei. Ó, gente, quanta mediocridade nós estamos vendo na igreja nos dias de hoje, no mundo todo. Os crentes estão sem noção de reino, perderam visão de reino, perderam visão de batalha espiritual, de guerra espiritual, estão cegos, enganados, achando que simplesmente pode viver a vida e saber que o inferno só não incomodar. Quando os irmãos falavam para nós, a gente foi fazer um encontro com Deus, e nós falamos assim, vamos arrumar uma intercessão aí, irmão Valdir, vamos arrumar uma intercessão. Os irmãos falavam o que para nós? Eu não, o diabo vai vir para cima de mim. Eu não, estou com medo, vou mexer com o inferno. Ai, mas você nasceu de novo para quê, meu filho? Me explica um negócio desse. Você está achando que você nasceu para deixar o inferno em paz? Para deixar tudo tranquilo? É lógico, lá no trabalho, irmão, o inferno, quando vê você, vai mandar um agente dele não gostar de você. Vai ter uma pessoa lá no seu serviço que vai olhar torto para você e vai começar a te criticar e não vai gostar de você. E você não vai saber por quê, mas já estou te falando, é espiritual. Vai te perseguir, vai te tratar mal naquele dia, é espiritual, já estou te falando logo. Por quê? O que o inferno quer? Ganhar território. Se você sai de lá, é uma conquista para ele. Mas enquanto você está lá, você está incomodando. Está incomodando o reino de Deus? Não, o império das trevas. Então abra os seus olhos, preste bem atenção na jogada do inimigo contra você. Ele está minando você, neutralizando, e você não usou sua autoridade. Você fica nos 6 horas. 6 horas para mim? 6 horas. E você mesmo não usa sua autoridade. Para você saber que se o inimigo está incomodado com você, é porque ele tem medo de você. Se ele tem medo de você, ele está te atacando. Se ele está te atacando, porque ele sabe que você tem o poder de Deus na sua vida. Você tem o poder de Deus na sua vida. Quem aceita essa palavra? Você tem o poder de Deus na sua vida. Abra a sua mente, abra a sua consciência. Abra a consciência do que é ser igreja de verdade. Então o apóstolo Paulo está falando para a gente aqui, nessa carta aos Coríntios, na segunda carta, né, capítulo 4, dizendo que esse ministério, segundo a misericórdia de Deus, nós não podemos desfalecer. No primeiro versículo está dizendo aí, nós não podemos desfalecer, nós não podemos enfraquecer, nós não podemos desanimar. A palavra desfalecer é desanimar, é desânimo. Então você está ao lado de uma pessoa muito linda, especial, dá um cutucão nela e diz assim, não desanima. Esse ministério que Deus entregou para você, foi segundo a misericórdia de Deus. Não é pelo seu potencial, não é pelo que você é bom, não é porque você é boa, não é porque você é o bicho da goiaba, a última bolacha do pacote. Não, irmão, é pela misericórdia de Deus. Ele achou graça em você e falou assim, vou entregar esse ministério, mas não desfaleça. Não desfaleça, pelo contrário, rejeite as coisas que vergonhosas ocultam. Não ande por astúcia, não adultere a palavra de Deus.
mas recomenda a si mesmo, a todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Diga assim: eu vou falar sempre a verdade. Diga: eu vou falar sempre a verdade. Mas se então, depois de tudo isso, você falando a verdade, pregando a verdade em amor, em misericórdia, o evangelho ainda está encoberto para os seus parentes, encoberto para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, e seja para quem for, aí, meu irmão, ele está encoberto, é para os que se perdem. São para pessoas que não querem, que não aceitam. Mas se o evangelho está encoberto, é porque eles se perdem, eles não querem. Diga assim comigo: que seja assim. Pode falar: que seja assim. Mas nunca seja porque eu me calei. Quem está entendendo? Se não quiser aceitar problema, vai prestar conta com Deus, sim ou não? Mas que não seja nunca porque você se calou. E que a palavra que Jesus disse para Paulo, eu falo para vocês: fale, fale, não te cales. Fale, fale e não te cales. 2022 é um ano em que nós vamos anunciar o reino de Deus. É o ano em que nós vamos pregar o evangelho, ensinando a guardar todos os mandamentos que o Senhor tem nos ordenado. É o ano que nós vamos batizar mais pessoas do que nós jamais batizamos nessa igreja. Quem crê nisso? Esse é o ano que nós vamos cumprir o mandato do reino. Quem crê nisso aqui comigo? Eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso da igreja junto. Quem está entendendo? Eu preciso da igreja junto. Então esse é o ano que a luz do evangelho vai resplandecer sobre as trevas. Em Viamão, cada canto de Viamão vai resplandecer a luz do evangelho de Cristo. Quem nessa noite está comigo aqui para esse grande movimento que Deus quer fazer nessa geração? Se tem alguém aqui que crê nisso, dê uma salva de palmas a Ele. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. A Cristo Jesus como Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. A Cristo Jesus como Senhor. Então você vai pedir por autoridade nessa noite. Você vai pedir por autoridade espiritual. Você não vai se calar, você não vai aceitar, permitir que o império das trevas, que essa influência do Deus desse século, Satanás, das trevas, da escuridão, pressione você, jogue você dentro de uma caixinha e amarre você ali e impeça você de avançar. Não, esse valente que é Satanás vai ser amarrado pelo mais valente do que ele, que é Jesus Cristo. Nós vamos amarrá-lo e nós vamos saquear todos os bens que estão lá, todas as vidas que ele roubou, todas as vidas que ele está mantendo em prisões, todas as cadeias da droga, da prostituição, e sejam quais elas forem. Nós vamos lá no terreno do inimigo e nós vamos resgatar pelo poder de Deus, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós vamos resgatar. Não há associação com as trevas. Com as trevas a gente amarra. A gente amarra o valente. Porque quem está conosco é o mais valente. Quem crê que ele está aqui nessa noite? Deixa eu dar uma notícia para vocês. Eu creio piamente que Cristo está aqui conosco nesta noite. E se você abrir o teu coração, você vai sentir a presença dele, porque eu já sei, eu já senti. Eu não estou falando para fazer média com vocês. Eu senti a presença de Cristo aqui. Ele está aqui. E ele está confirmando no coração de vocês. A luz precisa resplandecer sobre as trevas. E nós, como agentes do reino, nós temos que cooperar com o reino. Nós temos que guerrear. Se esse valente aí tem amarrado as vidas, se esse valente aí tem escravizado as vidas, tem que ter gente com coragem, tem que ter gente com autoridade, tem que ter gente que não tem medo de cara feia, que não tem medo de demônio. Tem que ter gente que esteja disposto a fazer a vontade de Deus. É no nosso poder? Não é no nosso poder? Quem é que vai fortalecer a gente? É o Senhor. Ele deixou com a gente o Espírito Santo de Deus todos os dias. Pastor, mas eu estou tão preocupado com a minha vida. Eu sei disso.
Pastor, eu estou tão preocupado com as minhas contas, porque você não pregou uma mensagem dessa hoje para mim? Eu queria era outra mensagem, eu queria saber disso. Eu não vim aqui para trabalhar, eu vim para arrumar emprego no reino de Deus. Eu vim aqui para ser servido. Não, então está errado, irmão. Aqui nós pregamos a verdade, não adulteramos a palavra. Então eu quero dizer para você uma coisa: cuida das coisas de Deus e deixa Deus cuidar das suas. Se preocupe das coisas de Deus, deixa Deus se preocupar com as suas. O que Deus quer dar para você nesta noite é autoridade espiritual, para pisar serpentes, escorpiões e toda obra do mal. Satanás não pode mais amarrar as pessoas e achar que não tem um mais valente do que ele, que possa libertar essas pessoas, que possa libertar essas vidas. Quem está entendendo isso aqui nessa noite?